2020, o mundo foi sacudido pela pandemia inesperada do novo coronavírus. De norte a sul, de leste a oeste, um inimigo invisível afastou os seres humanos do convívio pessoal. No Brasil e no Ceará, a crise entrou em nossas casas e mexeu com nossas emoções. Nossos comércios e serviços foram fechados, nossas praias foram esvaziadas, nossos empreendedores, vendedores, pescadores e artistas impactados. Nossas vidas viradas do avesso. Agora é hora de estarmos juntos. Vamos transformar o medo em esperança. Vamos tirar das adversidades a força. O caminho para a solidariedade mundial depende de nós. Vamos caminhar unidos, otimistas e solidários. Vamos falar sobre capital de giro, giro de estoque para micro e pequenas empresas e fluxo de caixa no cenário atual no mundo pós-coronavírus. Vamos fazer a nossa parte para melhorar o Brasil e o Ceará, todos juntos. Olá, sejam bem-vindos ao programa Questão Aberta pós-coronavírus. Todas as semanas nós estamos debatendo com especialistas temas relevantes relacionados à crise da pandemia causada pela Covid-19. Hoje nós vamos falar de capital de giro, estoque para micro e pequenas empresas e também do fluxo de caixa. O programa Questão Aberta pós-coronavírus conta com a participação especial de Rony Cunha Bueno, palestrante, escritor, acelerador de startups e responsável por vários cases de sucesso no mundo do marketing e da propaganda. Olá, Rony, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Olá, Joana, é um prazer estar aqui de novo com vocês todas as semanas, dividindo um pouco do meu conhecimento, né? Como eu venho falando, eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores da fase exponencial da Netshoes, quando ela era pequenininha, né? E até ela crescer e virar uma grande empresa. Eu hoje acelero muitas startups, né? Muitos negócios, então, vira e mexe, a gente se depara com esse tema em vários negócios nossos, né? E uma coisa que eu costumo dizer, assim, é que o empreendedor, quando ele começa o negócio dele, ele começa a pensar, pô, eu vou conseguir vender super bem, né? Eu tenho um produto muito bom. E, na verdade, para você ser um excelente empreendedor, você precisa, no mínimo, 3 coisas muito poderosas. Você tem que saber vender muito bem, você tem que ter um produto muito bom, mas você tem que ser um bom gestor. E, muitas vezes, é o que peca, né? E a gente sente isso, né? O empreendedor é muito otimista, né? Muito otimista, vai dar tudo certo no meu negócio, porque eu sou um bom vendedor, eu tenho um bom produto, mas muitas vezes ele esquece da cozinha, né? Ele esquece da parte importante que são os números do meu negócio, da minha saúde como negócio. E é aqui que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Pois é, esses assuntos, fluxo de caixa, estoque, capital de giro, são assuntos que os empreendedores têm que estar bastante familiarizados, né? Muito familiarizado, porque, já dando um alerta aqui, né, 27% dos empreendimentos, segundo o próprio Sebrae, quebram no primeiro ano, 50% quebram até 5 anos, e o grande motivo é negligência com esses temas. O empreendedor ele não tem interesse, ele não busca, e quando ele vai ver, se aprofundar nesses 3 temas tão chaves da gestão financeira do negócio dele, ele já é tarde demais, às vezes ele precisa pegar um empréstimo, ele se endivida, e um negócio promissor, um negócio bom que estava na mão dele, começa a ser um gargalo financeiro, começa a ter problemas, e ele fala, nossa, e agora? O que eu faço? Porque eu tenho um bom negócio, mas a minha gestão financeira está na bagunça, seja no fluxo de caixa, seja no ciclo, seja em qualquer um desses pontos chaves, né? Eu acho que é muito interessante a conversa de hoje, porque isso vale para todos os empresários. Bom, e para acrescentar aqui com as dicas do Rony, eu vou chamar então nossos convidados de hoje. Nós estamos recebendo aqui o assessor da diretoria executiva do Sebrae Ceará, Marcos Vinícius Gondim. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigada, então, pela participação aqui. Bom dia a todos. Agradecer aí pelo convite, estar participando desse debate, desse momento assim tão crítico, né? Porque todos estamos passando, né? E vamos buscar contribuir com esse momento. Também estamos recebendo aqui o professor da Universidade Federal do Ceará, doutor em economia, o professor Paulo Matos. Seja bem-vindo, professor. Obrigada também por atender ao nosso convite. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite.
Confesso que em mais de 15 anos pesquisando sobre finanças, especificamente na linha de sistema financeiro e desenvolvimento, mais precisamente ainda crédito, não me recordo de ter visto nos livros, texto, ou mesmo nos artigos científicos, elementos e soluções para financiar pequenas, médias, grandes empresas numa crise atípica e incomum como essa. Não sei se é a mais grave da história, mas no último século, certamente é a que vai nos trazer um cenário de maior incerteza. E isso, claro, dificulta muito na tomada de decisões. Certamente é um momento atípico para todos nós, para todo mundo que empreende, está mais difícil. E eu queria jogar aqui a primeira questão com relação às linhas de crédito. A gente tem visto aí anúncios do governo federal sobre essas linhas de crédito. Elas estão chegando realmente aos micro e pequenos empreendedores, aos médios empresários? Começando com você, Marcos Vinícius. Bom, realmente foi disponibilizado, né, de forma até como minimizador da crise, algumas linhas de crédito, embora já exista algumas, né? Algumas parcerias, por exemplo, da Caixa com o Sebrae, utilizando até o fundo de aval, que chega a cobrir até 80% das garantias, mas na pesquisa recente, estou com os dados aqui já bem quentinhos, foi divulgada semana passada, né? A gente percebe que só menos de 40% dos pequenos negócios buscaram esse crédito. E desses 40% que buscaram esse crédito, 86 deles não conseguiram, por dois motivos básicos. Ou porque estavam negativados, ou porque ainda aguardam, né, de uma certa forma, a análise dos agentes financeiros. Isso, de uma certa forma, mostra que, apesar da disponibilidade de linha de crédito específica, principalmente para o segmento de pequeno negócio, ainda há uma certa dificuldade de acesso ao crédito. A gente pode chamar isso de burocracia, porque as pessoas que vão buscar uma linha de crédito é justamente as que estão com problemas financeiros. E quando estão negativadas, o crédito não pode chegar até elas. O que vocês acham disso, professor Paulo? Então, é grave porque é o seguinte, vamos pegar alguns números mais macro até chegar no crédito e na sua relevância, né? Tem uma pesquisa do Sebrae, certamente o Marcos conhece, que foi feito com uma amostra de mais de 10 mil empresas, né, normalmente de pequeno, micro porte, de 30 de abril a 5 de maio. Salvo engano, é a última que tem, e ela faz o recorte, inclusive, por estado, né? E aí, olhando para o caso do Ceará, mais precisamente, 3% alegam já ter fechado. 50% sugerem que interromperam temporariamente seu funcionamento. 88% alegam que o faturamento caiu e dessas, elas, na média, sugerem que esse faturamento caiu 60%. Um pouquinho menos da metade tem funcionários com carteira assinada, CLT, e dessas, 1/3 já começou a demitir. Então, assim, na hora que a gente vê empresas fechando ou suspendendo, demitindo, isso começa a impactar a vida real, o lado real da economia. E aí começa a ficar grave. E eu acho que o assunto do crédito é muito pertinente, porque lá nessa entrevista do Sebrae, que é um órgão fundamental, não só para assessorar, mas para fazer um raio-x das empresas através desses surveys, dessas pesquisas, né? Lá tem uma pergunta que é tipo assim, o que você quer do governo? Que política pública você quer? Que seria mais importante? E o empresário pode responder mais de uma opção. Então, a soma das respostas não precisa dar 100%, não. Uma das perguntas é assim, você queria auxílio para sustentar o teu pequeno negócio, a tua família? Mais de 50% dizem que sim. Essa é a resposta do Brasil. O Ceará tem patamares parecidos com isso. Mas tanto no Ceará como no Brasil, a resposta que teve maior adesão, mais de 60%, é: rapaz, eu queria empréstimos sem juros. É só complementando o Paulo, né? Essa pesquisa que identifica que mais de 60% dos pequenos negócios querem realmente acessar esse crédito e a juro zero, foi uma medida adotada pela Inglaterra na pandemia. Lá eles
lançaram o crédito sem juros. Como todo mundo aqui sabe, acho que é importante falar que caixa é o que quebra a empresa. Não tem outra coisa mais importante a ser olhado que o caixa. O caixa quebra a empresa, né? E o empréstimo é fundamental, e a desburocratizar é fundamental, mas eu devolvo a pergunta para vocês, no sentido de isso a gente depende do governo, isso a gente está amarrado, aqui a gente pode berrar, a gente pode espernear, mas muitas vezes o governo não vai abrir mão, né? Não vai querer emprestar para quem está negativado, o governo não vai fazer políticas tão agressivas, né? Vai ser mais austero, não vai conseguir fazer o que a gente esperava, né? Nós empreendedores esperamos que eles fizessem por nós. A realidade está aí, né? Eles vão emprestar mais ou menos. A questão é, além, né, do empréstimo, que é uma solução e é chave, e eu também gostaria que fosse muito menos burocrático, mais abundante, mais universal a todos os MEIs e todos os empresários, vamos supor que, né, possivelmente não venha isso, né? Não venha mais burocratização, não venha políticas mais agressivas. Quais outras atitudes, e eu divido para vocês, que o pequeno pode tomar para tentar salvar seu caixa nesse momento de dificuldades? Num momento como esse, né, é difícil, né, eu vou fazer uma analogia, alguém que está se afogando, você querer ensinar a nadar nesse momento, né? Aí ele tem que ter o efeito, que eu chamo de efeito boia. Eu tenho que primeiro jogar a boia para tirar ele do afogamento. Aí depois sim eu vou começar a ensiná-lo, né? Que efetivamente é digamos, uma falha da gestão, principalmente nesse universo dos pequenos negócios. A gente não se preocupa muito com isso, né? Só vai trabalhar, por exemplo, a questão do capital de giro e a necessidade de capital de giro quando ele falta, né? É a mesma coisa que a gente só vai procurar o médico quando está doente. Agora eu pergunto, qual é o momento de recorrer a um empréstimo? Esperar, existe algum tipo, um limite para estar no caixa? Esperar o caixa secar não é o ideal, né? Com certeza não. O que acontece é o seguinte, grandes bancos privados não estão muito motivados, estão com receio, muita insegurança, inadimplência subindo, não estão motivados a emprestar para esses pequenos. É aí, Rony, onde tem que entrar o Estado. Não tem outro jeito. E aí, medidas pontuais que ajudam pequenos e médios, né? BNDES que liberou aproximadamente 5 bilhões para fintechs, ou seja, pequeno ajudando pequeno. Aproximadamente 40 bi de crédito para essas pequenas e médias empresas. É pouco, mas vai ajudando. E mudanças de regra, tá? Burocracia, avaliação de risco, para estimular bancos públicos e privados a liberarem de maneira mais fácil aproximadamente 230 bi, mais uma vez, focado no pequeno e no médio. Era isso que eu queria explorar um pouco aqui, né? Porque quando eu quis dizer que o governo, né, a gente não pode contar com o governo, não, o Paulo Guedes falou, né, agora recentemente, a gente vai ganhar dinheiro com os grandes e vão perder dinheiro com os pequenos. Eles estão colocando dinheiro, a discussão ser muito ou pouco, a gente pode ficar aqui debatendo, né, e quanto isso vai custar para todos os brasileiros pagarem, mas eu queria dicas de vocês tá bom, se eu não posso contar com o governo, se eu não posso contar com essa postura que talvez a gente gostaria, nós empresários gostaríamos do governo, onde ele consegue esse dinheiro hoje para fazer rodar, uma vez que antes da pandemia, né, antes dessa situação, o dinheiro estava muito fluido, né? O dinheiro estava com juros baixos, baixando os juros, estava líquido no mercado, tinha muito dinheiro no mercado. Aonde que ele ainda consegue fontes de investimento? Ok, Rony, mas essas dicas vão ficar para o próximo bloco, que a gente vai interromper o nosso bate-papo aqui para chamar um rápido intervalo comercial. E na volta a gente continua com os assuntos capital de giro, estoque e fluxo de caixa. Até já!
Estamos de volta e o programa Questão Aberta pós-coronavírus de hoje aborda os assuntos capital de giro, estoque e fluxo de caixa. Eu vou direto chamar a nossa repórter Juliana Diógenes. Olá, Juliana, tudo bom? Bom, o governo federal já adotou algumas medidas, para auxiliar, beneficiar micro e pequenos empreendedores. Oi, Joana. Quando a pandemia do novo coronavírus atingiu fortemente o Brasil em março e registrou as primeiras mortes, o governo federal começou a tomar medidas para auxiliar os micro e pequenos empreendedores, além das empresas de médio porte. Foram criadas pelo menos 3 linhas de crédito desde então. Uma das medidas mais recentes ocorreu em maio. Foi a sanção da Lei do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Com o programa, Joana, mais de 15 bilhões foram liberados em crédito para ajudar as empresas durante a pandemia. Vamos ver. Desde que o isolamento social teve início no Brasil, algumas medidas foram tomadas para evitar a falência dos negócios, principalmente de micro e pequenos. Uma pesquisa do Sebrae Nacional feita com empresários apontou que das medidas positivas do governo em relação aos negócios, 61% dos entrevistados acham que obter empréstimos sem juros foi a ação mais eficiente. Na sequência de medidas positivas tomadas pelo governo, estão ainda o auxílio temporário para a subsistência, o aumento das linhas de crédito e a redução de impostos e taxas. Sobre os empréstimos, 59% dos empreendedores precisaram de crédito para manter o negócio em funcionamento sem gerar demissões. Entre os desafios apontados pela pesquisa do Sebrae Nacional está a questão das dívidas, uma das principais preocupações do brasileiro hoje em relação às finanças. A cada 3 pequenos empreendedores, 1 não está em dia com suas dívidas. Para amenizar a situação difícil dos empreendedores, o governo federal criou pelo menos 3 programas que abriram crédito para micro e pequenos. O PRONAMP, por exemplo, permite que esses 2 grupos de empreendimentos usem os empréstimos para pagamento de funcionários, despesas usuais como água, aluguel, energia e reposição de estoque, além de servir como capital de giro. A gente sabe, Joana, que o momento é muito difícil para os empreendedores, A facilidade para acessar o crédito é boa, mas é só o começo. O empresário precisa se reinventar para continuar mantendo o seu negócio ativo. Volto com você, Joana. É isso aí, Juliana. Acesso ao crédito é bom, mas tem que estar em dia, com as suas contas, não pode estar negativado. A gente até tinha falado isso no começo do programa. Eu vou chamar o Rony, então, para comentar um pouco esses dados que a Juliana Diógenes trouxe para a gente. E aí, Rony? Opa, a situação é muito sensível, muito difícil, e não só o governo brasileiro, mas diversos governos em volta do mundo estão disponibilizando crédito à economia. Aqui no Brasil não vai ser diferente, nós já vimos essas políticas e vão vir outras políticas muito interessantes de estímulo ao crescimento. O importante é você aproveitar esse momento, esse momento de crise, muitas vezes é um momento de reinvenção, de se recriar o seu negócio. Aproveite esse momento para rever o seu modelo de gestão de caixa. Aproveite esse momento para rever o seu negócio. Aproveite esse momento e esse dinheiro que está vindo para sanar contas que você tinha e saber reinvesti-lo muito bem. É um momento assim de sabedoria, de saber fazer boa gestão dos seus recursos, boa gestão do seu tempo, boa gestão desse dinheiro que você vai pegar, e não vai ser de graça, você vai ter que devolvê-lo algum dia, não? Por mais barato que ele seja, você vai ter que devolvê-lo. Pois é, Rony, requer um planejamento, esse momento. São ameaças possíveis, dor de cabeça também, mas com um bom planejamento, além da facilidade do crédito, obviamente, esse planejamento permite também que esses empresários evitem quebrar futuramente e consigam sanar suas dívidas e pagar os empréstimos que foram solicitados, Exato, porque a maioria dos empresários não tem a cultura de se planejar tão bem financeiramente, planejar muito bem o seu estoque, os recursos, as empresas, faz uma gestão muitas vezes no limite. E quando vem uma crise, leva uma porrada na cara, sente muito forte isso.
Então, é o momento de você entender, né, aonde você errou no passado, se reorganizar e planejar para esse momento de retomada. Eu acredito que pós-pandemia a gente vai vir para um momento de crescimento da economia. Por quê? Porque não só o governo brasileiro, como todos os governos no mundo inteiro vão injetando muito dinheiro barato na economia. E isso vai fazer com que o mercado se reaqueça e cresça. Se ele vai pegar nesse tranco e vai embora, não sei se a gente vai embora ou cair em outra crise no futuro. Mas se planeje para esse momento. Se planeje por passar e planeja daqui para frente. Ok, então agradeço a participação da Juliana Diógenes, nossa repórter, que está sempre trazendo dados e informações novas aqui para o nosso debate. E agora eu vou retomar com os nossos convidados. Bom, a gente encerrou o último bloco falando sobre dicas. O Rony estava pedindo dicas a vocês, dicas práticas. O que os senhores diriam, então, para quem está nos assistindo, precisa de dicas para esse momento difícil, de questões de crédito, caixa? Pontualmente, tentando sugerir políticas específicas, factíveis e implementáveis, né? Um número que nos foi mostrado é muito importante, né? E eu vou tentar separar essas medidas também por questão de prazo, medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Isso é importante. Então, o número é que aproximadamente 60% das empresas, tanto cearenses como brasileiras de pequeno porte, disseram, olha, se eu não obtiver empréstimo, eu acho que eu vou ter que demitir. E um outro número curioso é 1/3 das empresas pequenas cearenses, que responderam, claro, questionário do Sebrae, dizem que estão em alguma situação de atraso ou inadimplência. E tem um outro número de uma pesquisa anterior, que, na média, elas conseguem sobreviver um pouco mais de 3 semanas fechadas. O caixa é suficiente para isso. Depois, ela entra no vermelho. Como nós já estamos no Ceará, em vários estados, há 60, 70 dias de algum tipo, com algum tipo de isolamento, essas empresas já precisaram recorrer ou a alguma instituição financeira ou não. Então, o primeiro ponto é gestão do caixa, isso é de curtíssimo prazo, obter um bom crédito é fundamental. Aí a pergunta que vem na sequência é, tá, mas o que fazer com esse dinheiro? Em vez, por exemplo, do sistema ficar exigindo muitos colaterais, muitas garantias ou cadastro não negativado das empresas, o colateral poderia ser no seguinte, olha, eu quero algum tipo de compromisso para você pagar fornecedores e você não demitir. Esse é o colateral, que é para não gerar uma bola de neve, porque quando você gera demissão, freia consumo, é terrível. E quando você também não paga fornecedores, você trava a economia. Então, assim, olha, pague fornecedores e pague e mantenha, de alguma forma, teus empregados. Aí vem a primeira dica, que é a questão assessoria pelo Sebrae ou outros órgãos de como lidar com essa flexibilização da lei trabalhista. 40% alegam que não sabem como fazer uso desta mudança, dessa CLT mais flexível temporariamente. Então, eles precisam de ajuda com essa questão trabalhista. Eles não sabem como reduzir o horário, reduzir o salário. 40% das pequenas empresas cearenses não sabem. Então, essa é uma dica. Elas precisam ser assessoradas nesse sentido. Outra dica tem a ver não de curtíssimo prazo, talvez ali de curto, médio prazo, é a questão de que 45% disseram nessa entrevista do Sebrae, agora no começo de maio, que não sabem funcionar a não ser presencialmente. Ou seja, quase metade diz que só pode funcionar presencialmente. Pode ser verdade, mas pode ser uma questão de mentalidade, de se abrir para o novo. 12% dizem que conseguem trabalhar de maneira remota, mas não tem infraestrutura de internet ou de equipamento. Então, essas empresas precisam, na sequência, mais uma vez, do braço do Sebrae, dentre outros braços do governo. Assessoria para a cara, você precisa se reinventar. Esquece, o mundo não vai voltar ao normal como era. E o terceiro braço, Rony, que aí talvez seja bem na sua vibe, na sua linha de expertise, é a questão do marketing, para evitar perder cliente. Eu queria só complementar mais o que o Paulo. Eu queria entrar mais na linha da gestão propriamente dita. Momentaneamente, ele estanca o efeito do problema, que é caixa. Mas ele precisa fazer uma avaliação, e o que a gente recomenda nisso é que ele faça uma espécie de um plano de recuperação financeira para um horizonte de, no mínimo, de 6 a 12 meses, a partir da projeção de um fluxo de caixa. Verifica a situação, e
e a expectativa de entrada e saída de dinheiro desse caixa ao longo do tempo, e vai começar a tomar algumas medidas que ele precisa além da injeção do recurso. Ele pegou o recurso, mas o problema pode estar mais embaixo, digamos assim. Uma política inadequada de vendas, vamos supor que eu estou dando um crédito maior ao meu cliente do que recebo do meu fornecedor. E aí impacta diretamente no principal fator que determina uma maior ou menor necessidade de capital de giro. Como vocês podem reparar, né, o mundo está mudando. Tem riscos e tem oportunidades. E uma das oportunidades que está na mesa, né, como o Marcos está falando super bem, é a oportunidade de você renegociar. Que fornecedor ligou para você renegociando alguma coisa? Né? E você ligou para alguém renegociando? Eu acho que aqui tem uma oportunidade, né, e acho que todo mundo fez em suas casas, e por que não fazer na sua empresa, de ajustar, apertar, principalmente, como o Marcos está falando, de custos fixos. A gente precisa reduzir os custos fixos, ficarem mais leves, porque é um pouco igual dieta. Vocês podem corrigir se eu estiver errado, né? É muito fácil ganhar quilos, mas é muito difícil se desfazer dos quilos, né? Então, você, para ser uma empresa saudável, de performance boa, você tem que estar sempre no bom peso. O que significa um bom peso? Nem muito magro, porque vai te faltar, né, insumos para dar aquela corrida, e nem muito pesado, que você vai ter que carregar esse peso junto com você. Você tem que estar sempre num peso bom. E a crise veio para você olhar para a sua empresa com muito carinho e falar o que é essencial, né? Enxugar, tornar ela mais leve, tornar ela mais eficiente. Ou seja, vão permanecer as empresas nessa pós-crise, as que têm a maior capacidade de se reinventar, de se transformar, e as que estão, logicamente, mais organizadas financeiramente, né? Para mim, aqui eu tenho 3 grandes etapas, né? Eu acho que a primeira etapa é esse ajuste financeiro, esse tornar a empresa mais eficiente do ponto de vista financeiro, né? Sobreviver esse momento, né? Isso significa esse ajuste, conseguir recursos baratos que estão aparecendo agora, com algumas burocracias, com algumas dificuldades, mas tornar, né, você mais eficiente com recursos baratos e olhar para esse mercado, né, como foi dito aqui, que o mundo mudou. Talvez você vai ter que trabalhar à distância por mais tempo, você vai ter um cliente que tinha necessidades, e as necessidades agora são diferentes, então você tem que reinvestir no seu negócio para desenvolver novos produtos, desenvolver novas soluções. Então, você tem que ser muito mais eficiente no seu modelo de gestão financeira do que ser antes. Parte tem que cobrir a sua essência, a sua necessidade básica, e parte você tem que reservar para reinvestir em estoque, reinvestir em produto, reinvestir em marketing, olhando esse novo cenário de pós-Covid. É isso aí. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço, então, a participação do senhor Marcos Gondim, Marcos Vinícius Gondim, lá do Sebrae Ceará. Muito obrigada, Marcos. Agradeço também muito. Eu agradeço a participação do professor Paulo Matos, da Universidade Federal do Ceará. Obrigada, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Rony, eu agradeço também a participação, mais uma vez aqui com a gente, no programa Questão Aberta pós-coronavírus. Ameaça e oportunidade sempre andam juntas, com o tamanho do risco, o tamanho da oportunidade. Tem um momento aqui de muito risco, onde você realmente pode quebrar e deixar de existir. É o momento de você botar muita atenção na parte financeira do seu negócio, utilize o Sebrae, utilize o governo, utilize todos os instrumentos que você tem em sua volta e torne a sua empresa mais eficiente. E mais eficiente não muito magra, né? E você não vai conseguir ter energias depois para reagir, e nem muito pesada, porque vai ser pesado você passar esse momento. Tem o fluxo de caixa de curto prazo, de 6 a 12 meses da frente, mas também tenha reservado um dinheiro para reinvestir. O mundo está mudando, as relações estão mudando, o produto e serviço também vai mudar. Excelentes dicas, então, dos nossos convidados e do Rony Cunha Bueno. Então, se você gostou, não vai perder o nosso próximo programa. Muito obrigada pela audiência, boa semana e até lá.